Para a gente fazer esse nosso trabalhinho, que é o cobre jarra, a gente vai utilizar a Clea 5, o fio Clea 5. Ele tem a cor 7684, ó. Então, o novelo ele vem com 750 metros. Dá para fazer diversos cobre jarras. Ó. A gente vai utilizar agulhinha de crochê 1,5 milímetros para trabalhar com o fio Clea 5. Você vai precisar de uma agulhinha de costura manual, que a gente vai passar o fio e para passar as pedrinhas que vão depois no acabamento. E você vai precisar de pedrinhas. As pérolas pequenininhas, como essas pérolas aqui, por exemplo, elas são mais levinhas, elas não fazem tanto peso. Então, a gente pegou umas pedrinhas maiores, pode ser qualquer formato, até se você tiver algumas pedrinhas em casa para aproveitar, você pode utilizar nesse trabalho. Para fazer peso ali na hora de colocar o cobre jarra ali sobre a jarra, elas fazem o pezinho para não cair a toalhinha, no caso. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos usar 7 pedrinhas. Se você quiser colocar mais pedrinhas, você pode colocar, deixando menos espaço entre cada uma. Ó. E a cor, a sua escolha. Nós vamos utilizar aqui as vermelhinhas, dão um efeito super legal. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para esse trabalho. E a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar as pedrinhas lá no fio, para elas já ficarem lá e depois a gente fazer o acabamento, trabalhar o crochê e depois o acabamento. Ah, professora, mas eu não posso colocar as pedrinhas depois? Poder pode, só que aí você vai ter que puxar bastante fio antes de fazer aquelas correntinhas do acabamento, cortar o fio, no caso, para poder passar as pedrinhas, porque daí não tem como passar com o fio ali que vem do novelo. Você vai ter que puxar um pouco de fio para sobrar para fazer as correntinhas, cortar ali, colocar na agulha e passar as pedrinhas. A gente prefere passar antes, que elas já ficam lá no fio e não corre o risco depois de faltar fio para terminar o trabalho. Então, a gente passa aqui, ó, tem que ser com uma agulhinha de costura manual, porque o furinho é bem pequeno. Mas a Clea 5, ela passa pela agulhinha de costura manual, ó. A gente passa uma, aqui pela pontinha, no caso essa aqui não, pela parte redonda. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai sempre trabalhando o crochê e empurrando as pedrinhas lá pra dentro. E agora a gente tira esse fio da agulha e começa a fazer aqui o nosso crochê. Nós vamos fazer 2 tamanhos. Então, a gente tem o tamanho para aquelas jarras de vidro que não vem com tampa e que tem mais ou menos uns 9 centímetros a abertura dela de diâmetro. E a gente vai fazer também para o tamanho daquela jarra de plástico. Tem jarra de plástico que não vem tampa também. Então, você pode aproveitar, se você tem alguma em casa, e fazer esse cobre jarra que fica super elegante, bem charmosinho. E também para dar de mimo, né? Para alguma pessoa, um presente. É um presente super diferenciado. Agora, a gente começa, então, a fazer o nosso crochê. Então, você vai começar o seu trabalho fazendo o anel mágico. Nós já ensinamos no site. No anel mágico, você vai fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 12. Feitos os 12 pontos baixos, você vai alargar o ponto e vai fechar aqui o anel. Cuidando para não torcer aqui o trabalho. Ó, que às vezes os pontinhos ficam no sentido errado, ali torcidos. Então, a gente puxa dessa forma e fecha a carreira. Depois, a gente aperta mais o meio ali do anel. Um ponto baixíssimo aqui para fechar no primeiro ponto. Agora sim, a gente pode apertar um pouquinho mais aqui o meio do anel, para ele ficar bem fechadinho.
Na próxima carreira, agora nós vamos trabalhar pontos altos e vamos fazer 24 pontos, então serão 2 pontos para cada ponto da base. As 3 correntes para subir, mais um ponto alto e sempre agora 2 pontos altos para cada ponto da base. Total de 24 pontos. Feitos aqui os 24 pontos altos, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, você vai subir 4 correntes para o ponto alto duplo. Nós vamos trabalhando pontos altos duplos. Pegue 2 laçadas, vá até o próximo ponto de base e faça outro ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntes de espaço, 2 laçadas, vá até o próximo ponto, faça um ponto alto duplo, tirando 2 laçadas, mais 2 laçadas e deixando 2 pontos na agulha, ou seja, a gente faz ele pela metade. Outro ponto alto duplo pela metade no próximo ponto de base. Quando você ficar com 3 laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira os pontos de uma vez. 1, 2, 3 correntes. A gente vai trabalhando agora 2 pontos altos duplos fechados juntos, feitos em pontos de base diferentes, separados por 3 correntes. Então, novamente, 2 laçadas, próximo ponto, um ponto alto duplo pela metade, deixando um ponto sem fechar. No próximo ponto, a mesma coisa, mais um ponto alto duplo pela metade. Ficando com 3 pontos na agulha, pega outra laçada e tira os pontos de uma vez. Você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Depois que você trabalhar todos os grupinhos, que serão 12 no total, ele vai ficar assim, você vai terminar com as 3 correntes e um ponto baixíssimo, perdão, na quarta corrente do início. Ó, ele parece que fecha um pouquinho, mas é normal, depois ele vai abrir com a próxima carreira. Agora, para a próxima carreira, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes para o ponto alto, 2 correntes de espaço. Nós vamos até o espaço seguinte, vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, agora são pontos altos fechados juntos, ó. 4 no espaço. Fecha todos juntos, 2 correntes, um ponto alto sobre aqueles 2 pontos altos duplos fechados juntos, 2 correntes, e agora no próximo espaço, novamente, 4 pontos altos fechados juntos. Eles são feitos pela metade, ó. Quando você ficar com 5 laçadas na agulha, as 4 dos pontos e aquela do ponto anterior das correntes, você fecha todos juntos. 2 correntes, um ponto alto sobre os pontos altos duplos, 2 correntes. E agora, no próximo espaço, 4 pontos altos fechados juntos. Nós já explicamos no site como fazer ponto alto fechado junto, caso você tenha alguma dúvida. Para esse trabalho, você deve saber o ponto rede, o ponto alto fechado junto, o ponto alto duplo, o anel mágico. Ó, por isso que é muito importante que na hora de aprender crochê, a gente comece lá pelo básico, aprenda todos os pontos iniciais, para depois executar os trabalhos com mais tranquilidade, já sabendo os pontos. Depois que você trabalhar essa carreira, ela vai ficar dessa forma. Você vai terminar com 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, nós vamos trabalhar aqui sobre esse ponto de base, as 3 correntes para subir e mais um ponto alto, perdão. São 2 pontos altos no total para esse ponto. Agora, aqui nos espacinhos, nós vamos trabalhar, naquele espaço de 2 correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 2, 3, 2 pontos altos aqui serão sobre aquele ponto alto de base e mais 3 pontos altos ali no espaço. Ó. Então, na realidade, são 2 pontos altos sobre o ponto alto,
3 pontos altos no primeiro espaço, 3 pontos altos no segundo espaço. Ó, antes e depois do grupo de 4 pontos da base, a gente faz 3 pontos altos. E sobre o ponto alto, são 2 pontos altos. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Depois que você finalizar essa carreira de pontos altos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar o ponto rede. Então, 2 correntes para o ponto baixo, mais 3 para o espaço. Nós vamos pular 2 pontos da base e prender no seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 2 pontos, prenda no seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 2 pontos, prenda no seguinte com um ponto baixo. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Depois que você trabalhar essa carreira de ponto rede, aqui ficam os 2 últimos pontos de base sobrando. A gente não termina com 3 correntes e depois tem que caminhar com ponto baixíssimo até o meio do primeiro ponto rede. Aqui as 3 correntes equivalem a um ponto alto, então a gente termina com um ponto alto porque aí já fica pronto o início para a próxima carreira. Então a gente vai na segunda corrente, pula os 2 últimos pontos de base, na segunda corrente lá do primeiro espaço e faz um ponto alto nela. Ó, já fica a altura para a próxima carreira. Agora, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo aqui no próximo espaço, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. A gente não faz ali, ao terminar com ponto alto, aquelas 3 correntes depois do ponto alto. É direto do ponto baixo, já fazendo ponto alto. E na próxima carreira, a gente termina sempre ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós trabalhamos 6 carreiras do ponto rede. Esse é o tamanho menor, para a jarra que tem no máximo uns 9, 10 centímetros de abertura, de diâmetro no caso, na abertura. Se você fizer para esse tamanho, a partir daqui você já vai colocar as 2 carreiras de ponto V para o acabamento e as correntinhas com as pedrinhas. Como nós vamos fazer ela um pouco maior, porque aquelas jarras plásticas com um cabinho que não tem a tampa no caso, e tem uma abertura maior, a gente vai fazer mais uma parte desse cobre jarra para depois fazer o acabamento. Para o pequeno, até aqui, mais as carreiras de ponto V e acabamento. Para o maior, nós vamos agora... Ó, nós terminamos aqui a 6ª carreira, não com ponto alto, nós vamos terminar ela normal, com 3 correntes e um ponto baixíssimo no ponto alto, porque a gente não vai mais trabalhar aqui o ponto rede. Então, nós vamos agora caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro espaço. Nós vamos subir aqui 3 correntes e nós vamos trabalhar mais 3 pontos altos. Então, são 4 pontos altos para cada espaço de correntes da base. Finalizada a carreira de pontos altos, agora você vai subir 2 correntes para o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, 4, 5 correntes para o ponto rede. Será feito com 5 correntes. Você pula 3 pontos da base e no próximo prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 2 pontos, no seguinte prenda com um ponto baixo. 5 correntes, aliás, que a gente pula 3 pontos, não 2. 1, 2, 3, no próximo prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 pontos, no seguinte prenda com ponto baixo. Antes a gente fez com 3 correntes pulando 2 pontos, agora a gente está fazendo com 5 correntes pulando 3 pontos. Para você fechar a carreira agora, como nós temos 5 correntes, você faz 2 correntes de espaço e as outras 3 que equivalem ao ponto alto, você fecha a carreira com ponto alto na segunda corrente daquele primeiro espaço. Ó, dá certinho ali o espaço das 5 correntes, 2 do espaço e 3 do ponto alto.
Agora, você começa a próxima normalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, porque nós vamos depois fechar com ponto alto aqui sobre ponto alto, essa é a próxima carreira. Nós trabalhamos aqui 6 carreiras do ponto rede com 5 correntes e um ponto baixo. Aqui nós também tínhamos trabalhado 6 carreiras, só que com 3 correntes. Então, feitas aqui as 6 carreiras, você vai ver que ele tende a fechar um pouquinho, mas é normal. Agora, a gente vai, ó, fechar essa carreira aqui, que é a sexta, com as 5 correntes, porque a gente não vai fechar com ponto alto, porque a gente não quer subir uma nova carreira. Então, fecha com as 5 correntes um ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até o meio do próximo espaço, que é o primeiro. Ali, você vai trabalhar as 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos. Vai para o próximo espaço, repete. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Você vai fazer o ponto V duplo, um ponto para cada espaço da base. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar essa carreira com pontos V duplos, você vai fechá-la no primeiro ponto, ali na terceira corrente. Você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Você vai fazer agora o ponto V triplo. Então, 3 correntes para subir, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, nós teremos 3 pontos altos de cada lado do V, separados por 2 correntes. Para cada ponto V da base, você trabalha o ponto V triplo. Agora, depois que você finalizar essa carreira de ponto V triplo, seu trabalho ele vai ficando assim. Nós vamos terminar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos caminhar com pontos baixíssimos, que são 3, até o meio do ponto V. Agora, a gente vai fazer aquelas correntinhas para pegar as pedras junto. Então, agora vem a parte das pedrinhas. A gente vai trabalhar aqui para esse cobre-jarra que é maior, nós vamos colocar 20 correntes, a pedrinha 20 correntes. Para aquele que for, se você for fazer o menor, que só vai até essa primeira parte do ponto rede, as 6 carreiras, e depois você já faz o acabamento com a carreira do ponto V duplo, ponto V triplo e as correntinhas, você, como ele é um trabalho menor, você vai colocar 15 correntinhas, a pedra 15 correntes. Então, aqui nós vamos colocar 20 porque é maior. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntes. Agora, a gente pega uma pedrinha, ó, encosta ela bem ali na agulha, traz ela bem perto da agulha, pega aquele fio que está lá na outra ponta dela e puxa ali por dentro do ponto que está na agulha. Você prendeu a pedrinha. Agora, você faz as outras 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Feitas as 20 correntes, você vai pular agora 1, 2, 3, 4 pontos V da sua base e no próximo você prende com um ponto baixo. O que acontece aqui? Quando a gente vestir depois esse cobre-jarra lá, colocar sobre a jarra, essa parte que ela vai ficar penduradinha fazendo peso. Ó. Então, agora nós vamos só repetir. Vamos fazer as 20 correntes novamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos pegar mais uma pedrinha, trazer ela aqui para perto da agulha. Ó. Pegamos o fio depois da pedrinha e puxamos ali por dentro daquele ponto da agulha.
e fazemos agora as 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos V's e no próximo a gente prende com um ponto baixo. Então, agora você vai repetir essas correntinhas para o restante do trabalho. Lá no final, no último ponto, no último espaço, a gente vai pular menos pontos V's, que vão sobrar menos pontos lá no final, mas não tem problema, só no último espaço que a gente vai fazer essa adaptação. Então, aqui nós estamos chegando ao final da aplicação das pedrinhas, ó, ela fica meio dobradinha, mas é normal, depois ela veste certinho na jarra. Então, aqui nós temos 2 pedrinhas ainda. Essa pedrinha que nós vamos prender agora e depois a última que nós vamos aplicar. Nessa penúltima pedrinha, ao invés de você pular 4 pontos V's, ó, que ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai dividir deixando 3 para cada lado. Então, nós vamos pular 1, 2, 3 e vamos prender aqui nesse 4º ponto V. Depois, quando a gente for fazer a última pedrinha, a aplicação da última pedrinha, a gente vai pular apenas 2 pontos e vai prender no último. Então, agora, aqui nós pulamos no penúltimo espaço 1, 2, 3 pontos V's, prendemos no 4º. Agora, vamos fazer as 20 correntes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos prender a última pedrinha. Colocar bem perto da agulha. Puxa o fio ali por dentro do ponto que estava na agulha. E faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 correntes. Agora, você pula os 2 últimos pontos V's que restaram na carreira e prende com um ponto baixíssimo na primeira corrente feita da carreira. E agora, você arremata. Ó. Então, as pedrinhas aqui já estão todas aplicadas. Elas ficam assim. Depois fica uma graça quando a gente coloca na jarra. Agora, esse fio aqui do acabamento, a gente coloca numa agulhinha de tapeçaria. Ó. Traz aqui pelo ponto baixo e leva ali pelos pontos altos do ponto V para fazer o acabamento. Lá pela parte de baixo, lá pelo avesso, você leva ali por entre os pontos altos. Ó, e dá mais um pontinho ali de arremate na parte de trás, ó. Depois você corta o fio. Aquele fio lá do início, se o círculo já está bem fechado, você pode cortar também. Ó. E o seu cobre-jarra, ele está prontinho. Ó. Esse é o maior, dá para aquelas jarras de plástico de 1 litro. Ó. E tem o menorzinho, que daí você pode fazer, no caso, fazendo só até essas 6 carreiras do ponto rede e já colocando o acabamento, que são a carreira de ponto V duplo, a carreira de ponto V triplo e essas correntinhas com as pedrinhas. Só que no caso do cobre-jarra menor, você coloca 15 correntinhas aqui cada espaço e não 20. Então, parabéns! Você aprendeu como se faz um modelinho exclusivo criado pela nossa equipe de cobre-jarra em crochê.